Boa noite, bem-vindos a todos vocês. Eu sou Maureen Santos, colaboradora da Ninja Ambiental. Também apresento o programa Eco Inspiração, não sei se algum de vocês aqui conhecem, na TV Ninja. A gente teve 2 temporadas ano passado. E eu trabalho numa ONG que chama FASE. Também sou professora do Departamento de Relações Internacionais da PUC-Rio. Estou muito feliz pelo convite, de estar aqui mediando esse aulão sobre grilagem não, um tema super importante, né? Ano passado teve muita mobilização em relação a esse tema, e esse ano a gente já está esperando aí que venha a boiada, comece também com força logo. Então, a grilagem é uma das principais ameaças ambientais hoje no Brasil, e para tentar flexibilizar a legislação vigente, o Congresso Nacional ele quer aprovar uma nova lei para que vai facilitar ainda mais o roubo de terras públicas. Eu acho que vocês devem lembrar, né, isso que eu falei, que no ano passado teve toda uma grande mobilização em relação à discussão do PL da grilagem, de autoria do deputado federal Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, e que teve muita pressão de organizações da sociedade civil, de artistas, também muito nas redes sociais, e com isso ele acabou recuando, né? E o projeto de lei foi arquivado, e isso significou uma grande derrota para a bancada ruralista. Só que aí, quando chegou no finalzinho de dezembro, o que o Bolsonaro fez? Liberou um decreto que incluiu alguns pontos desse projeto de lei. E agora tem um grande risco, né? Assim que quando começar, já começou os trabalhos no Congresso, mas existe nas próximas semanas aí uma ameaça de ter um novo projeto de lei sobre grilagem, e o Arthur Lira já anunciou isso, né? Que isso vai ser uma das grandes prioridades. Então, para entender o que é, né, essa grilagem, os seus impactos, a Rede Ninja Ambiental, em parceria com a Universidade Ninja, lançou esse aulão com especialistas para apresentar o tema e tirar as dúvidas que vocês tiverem. Então, esse aulão ele vai fazer parte de uma série que está começando hoje, para a gente tratar de temas que vão ser pautas centrais no Congresso Brasileiro, né, pautas centrais da agenda ambiental no Congresso Brasileiro, nas próximas semanas e meses. Vou apresentar os nossos convidados de hoje. A gente está aqui com a Brenda Brito, que é pesquisadora do Amazon, e também com Pedro Martins, que é assessor jurídico da Terra de Direitos. Bem-vinda, Brenda, bem-vindo, Pedro. Muito obrigada por vocês terem aceito o nosso convite. Então é isso, gente. Muito obrigada novamente por terem aceito o convite para o aulão. E eu vou começar com o Pedro Martins. Então, gente, boa noite a todos e todas. Meu nome é Pedro Martins. Sou assessor jurídico da Organização de Direitos Humanos Terra de Direitos, coordeno também o escritório Tapajós da organização aqui no oeste do Pará, a partir da cidade de Santarém. E, bom, vamos lá. A experiência que eu vou trazer sobre grilagem, na verdade, vem da nossa atuação com os conflitos. Terra de Direitos trabalha nessa área de terra e território, assessorando movimentos sociais, organizações camponesas, movimento quilombola local, a nível nacional também, povos indígenas e comunidades tradicionais, e é a partir dessa realidade que o tema da grilagem surge, inclusive envolvendo os próprios PLs ou medidas provisórias que acabam surgindo nessa disputa no Congresso Nacional sobre uma questão tão importante que é, claro, a destinação de terras. Então, vou começar então aqui já a apresentação para a gente ir seguindo por ela. Então, gente, a partir dessa prática de uma organização de direitos humanos em atuação de assessoria jurídica a movimentos, a palavra grilagem, essa ideia de grilagem, ela aparece como um conceito aberto muito no sentido de que ela acabou sendo apropriada num discurso também dos movimentos para demonstrar quem era o seu antagonista. O antagonista é o fazendeiro, mas ele também é esse grileiro, então ele tem uma série de práticas que precisam ser denunciadas. Então, o termo grilagem ele foi um bom termo a ser utilizado pelos movimentos sociais para indicar uma série de realidades diferentes sobre a apropriação ilegal de terras no Brasil. Então, o que a gente vai ter caso de grilagem como sinônimo de várias coisas? A grilagem pode ser um sinônimo de fraude no cartório, aquela ideia clássica de que o termo grilagem vem de grilo, e grilagem, mas também como uma apropriação ilegal de terras, a gente vai comentar um pouco mais isso nos outros slides. A grilagem como processo de fraude na comprovação da posse, a grilagem como fraude em processo de reforma agrária. Esse é um tema que eu gostaria de chamar a atenção, porque é uma parte da realidade da Amazônia que talvez poucas pessoas conheçam, ou consigam também identificar esse fenômeno da grilagem associada aos projetos de assentamento da reforma agrária, e também a grilagem como apropriação de áreas de várzea. Eu trouxe aqui uma definição
que vocês vão achar assim, ela super aberta, super ampla, mas é justamente essa provocação. A professora Solange Gaioso, até tentei ver se ela estava aqui na aula hoje, professora Solange Gaioso, da Universidade Federal do Pará, escreveu que a grilagem, mais do que uma questão ética, afirmou-se como um mecanismo de evolução de um determinado estrato, como modus operandi de agentes e organizações. Vocês podem olhar e falar assim, gente, cabe um monte de coisa nessa definição. Mas o contexto em que a Solange Gaioso escreveu isso é para dizer que existe um processo de sofisticação da grilagem, em que a grilagem passou o meio de apropriação de um determinado grupo. E aí, o que ela está falando com um determinado extrato? Quando ela vai trabalhar a região oeste do Pará, ela identifica que fazendeiros de soja e de milho da região do Mato Grosso haviam migrado no início dos anos 2000 para a região do Planalto Santareno, na região do oeste do Pará, e ela conseguiu perceber que eles operavam a grilagem para essa evolução como acessão ao mercado. E essa ascensão ao mercado de soja e de milho, porque já tinha sido instalado naquela região um porto da Cargill que poderia exportar a soja produzida dentro dessas áreas griladas. No final, a gente vai trazer um exemplo concreto do que ela diz, mas a grilagem é isso, esse conceito aberto, que ele pode servir para muitas práticas, inclusive ele é o tempo todo renovado. E como a gente está tratando aqui também de um espaço de uma militância, né, a grilagem não é um espaço de legitimação da grilagem, mas é de combate à grilagem, é dizer que é uma apropriação que os movimentos sociais podem fazer, devem, inclusive, são estimulados a chamar diversas formas de apropriação ilegal de terra de grilagem. Então, o que também significa, em que momento se insere esse debate atual sobre grilagem? A grande preocupação no momento é a aceleração da titulação das áreas para favorecer o mercado. O Banco Mundial já trazia há muitos anos essas diretrizes para vários países, principalmente para o Brasil, de que para resolver problemas na cadeia produtiva, de que para resolver problemas, inclusive, de dinamização da economia local, era necessário colocar essas terras públicas brasileiras à disposição do mercado. Só que essa ideia ela vai contrastar justamente com um princípio constitucional previsto no artigo 188 da Constituição, que é a prioridade da destinação de terras públicas para a reforma agrária. Então, a pauta que cai quando a grilagem acelera é justamente a pauta da reforma agrária. E a aceleração da titulação significa o quê? Significa que o Brasil já há muito tempo tem uma legislação sobre regularização fundiária, mas essa flexibilização da regularização fundiária, essa facilitação da regularização fundiária é com o interesse de colocar as terras no mercado. Poderia-se dizer assim, mas você está sendo muito direto dizendo que é só para isso. Bom, não é só para isso. Mas se não é para garantir reforma agrária e direitos étnicos, então justamente é para favorecer o mercado. E a apropriação desses mecanismos está diretamente ligada à vantagem que o mercado vai ter de dispor dessas terras. As terras da reforma agrária não estão à disposição do mercado, as terras quilombolas não estão à disposição do mercado e as terras indígenas também não estão à disposição do mercado. Então, tirar a destinação, a prioridade da destinação para essas áreas e colocar numa outra, na área privada, em que cada indivíduo consegue, dentro da sua liberdade, se regularizar, é fomentar uma lógica de mercado. O debate da grilagem ele foi retomado com uma força muito grande em resistência à Lei 11.952, de 2009. Essa mobilização, nessa época, trouxe essa questão mais latente de que estariam sendo criados mecanismos de facilitação da grilagem, porque haveria uma série de fragilidades nos critérios para regularização fundiária, que é o que a gente chama de legitimação da grilagem. Essa legislação ela foi alterada pela Lei 13.465. Eu estou aqui imaginando que depois a Brenda pega essa bola e trabalha lá melhor. E o Medida Provisória 910 e agora o PL 2633, todos nessa lógica de flexibilização dos critérios para a regularização fundiária. E o que é muito importante da gente ver como um precedente que nós já temos a nível do Supremo Tribunal Federal é que foi encerrado o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 4269, justamente sobre a Lei 11.952,
de 2009, que trata da fiscalização e vistoria de imóveis. Esse é um dos pontos centrais do acórdão dessa ação julgada no Supremo Tribunal Federal. Ela dizer que não poderia ter critérios facilitados para dispensar a fiscalização e vistoria de imóveis. No final da apresentação, eu coloquei alguns links que podem remeter mais facilmente a esse julgamento. Ele também foi tratado numa nota técnica produzida pela Terra de Direito sobre a medida provisória 910, que está com o link disponível aqui também. Grilagem e consolidação de assentamentos. Esse era um ponto que a realidade da Amazônia traz, e eu não saberia falar, então, sobre Cerrado, sobre Mata Atlântica, se é da mesma forma, mas é muito importante de colocar aqui. A grilagem também como sinônimo de consolidação acelerada ou desvirtuada dos projetos de assentamento. Projetos de assentamento criados na década de 80, eles hoje, em sua maioria, já têm condições, em tese, de serem consolidados, ou seja, esse título de cada lote, na modalidade do assentamento clássico, em que uma família, por exemplo, no estado do Pará, ela vai ter, uma parte do estado do Pará, ela vai receber um lote de 100 hectares, passado alguns anos, preenchidos alguns critérios das cláusulas resolutivas para a obtenção desse título, ela tem esse título para ela, e esse título coloca essa terra à disposição do mercado. Só que é um grande período que precisa para essa consolidação ou emancipação de um projeto de assentamento. Precisam ser preenchidos vários requisitos, inclusive de política pública. O que a legislação está mudando? Está mudando para facilitar todas essas áreas destinadas para projetos de assentamento, para que elas sejam rapidamente consolidadas e emancipadas. Isso não significa um elemento relevante. O que eu trago aqui é justamente o contrário. É um tema super relevante, principalmente para os estados do Pará e Mato Grosso. Quiserem pesquisar um pouco mais sobre a Operação Terra Prometida no município de Itanhangá, no Mato Grosso, essa relação Mato Grosso-Pará com grilagem e operações e crimes e violência está muito forte. A Operação Terra Prometida vai atuar pela Polícia Federal em projetos de assentamento que haviam virado grandes fazendas de soja. Ou seja, a comercialização ilegal de lotes depois gerou um processo de fraudes dentro do INCRA para que tivesse, o INCRA também é grande responsável por isso, não a política pública de reforma agrária, mas os seus gestores, responsáveis por essa corrupção de liberar rapidamente as áreas de assentamento para esse favorecimento de fazendas de soja e milho no Mato Grosso. Um pouco mais da Operação Terra Prometida vai trazer esse impacto. No oeste do Pará, vai acontecer essa situação em quase todos os assentamentos criados antes de 2005 e 2006. Esse período é o período em que Irmã Dorothy Steng foi assassinada, e na região da Amazônia, novos projetos de assentamento são criados numa modalidade ambientalmente diferenciados. Então, o modelo já existia desde o final da década de 90, mas vários projetos são desenvolvidos, desde o projeto de desenvolvimento sustentável, PDS, até os PACs e os projetos de assentamento agroextrativista são exemplos de modalidades de assentamento que são criados a partir desse ano. O que acontece? Todos os outros na modalidade clássica, anteriores a 2005 e 2006, passam por essa pressão nesse momento. E aí os critérios estão contidos no artigo 10 da Instrução Normativa do INCRA. Então, a gente fala a ameaça da grilagem está nos PLs, mas ela também está associada às normativas internas do INCRA. Grilagem tem a ver com unidade de conservação. Então, para exemplificar onde é que grilagem se encontra com o tema das unidades de conservação, é bom ver os casos de redução de unidade de conservação. Aí, mais uma vez, trago aqui a realidade do oeste do Pará, que aconteceram nos governos Dilma e Temer ao longo do trecho do eixo da BR-163. O que aconteceu com essas unidades de conservação? Elas foram reduzidas justamente para passarem novas iniciativas de regularização via Programa Terra Legal na época. Tem esse marco temporal, né? Então tinha o Programa Terra Legal na época como um grande fator, e também a Ferrogrão foi uma das justificativas para a redução dessas unidades de conservação. Então, se tem a estratégia de passar uma grande ferrovia, e essa ferrovia vai trazer o suposto desenvolvimento com a facilitação da exportação de commodities agrícolas, essas áreas ao redor
da Ferrogrão poderiam estar liberadas para o cultivo, a apropriação dessas áreas para o cultivo de soja e milho. Houve o julgamento da DEI 4717, a terra de direitos estava na qualidade de amicus curiae. Essa ação falava sobre a redução de unidade de conservação via medida provisória, por isso aqui a marca de que foi no governo de Dilma e Temer, porque foram atos do Poder Executivo, e essa ação foi arquivada em 2019 e ela consagrou que unidades de conservação só podem ser reduzidas por lei, não por medida provisória. A grilagem associada a desmatamento e abertura de novas áreas, e aí tem uma reportagem da Folha que entrevistou o professor Ricardo Gilson, da Universidade de Rondônia, e ele fala sobre os sem terra de direita. Na hora de comentar isso, ele coloca a seguinte posição: trata-se de um projeto político e territorial de transformar áreas protegidas em pasto para virar mercado de terras e depois ir para a pecuária e os grãos. É algo pensado. Então, ele fala de um projeto que estava acontecendo principalmente em Rondônia, e foi esse o objeto da reportagem, de que as milícias, os latifundiários, os fazendeiros, muitos bolsonaristas estavam promovendo a ocupação de terras em unidades de conservação, liderando esse processo como um grupo de famílias, com vários grupos de famílias que poderiam preencher os requisitos da reforma agrária, ou seja, era um público que estava na expectativa de receber seu lote, de ter o seu projeto de assentamento, mas não tendo a política de reforma agrária, eles ficaram nas mãos desses latifundiários que impulsionavam isso. Olha, vocês vão lá, ocupam essa área vai ser revestida para vocês. Mas durante um ano havia derrubada da mata, era como se fosse amansada a terra, entre aspas, eles conseguiam transformar a área de floresta em área de pasto, e aí depois justificavam que essa área não servia mais para unidade de conservação, porque se não existe floresta, não há mais o que proteger. Então, o que o professor Ricardo Gilson coloca é que essa é uma estratégia que associa a unidade de conservação à grilagem. Tem mais detalhes também da reportagem para vocês verem. Aqui uma questão importante que o instrumento do cadastro ambiental rural, que foi consolidado a partir do novo Código Florestal como uma estratégia de regularização ambiental a nível de Brasil, ela está muito associada à grilagem através do seu uso. O Código Florestal ele veta o uso do cadastro ambiental rural com as finalidades fundiárias, mas a realidade demonstrou o contrário. A professora Marcela Vecchioni, ela mencionou, inclusive, essa relação com terras indígenas. Vou ler aqui: as terras indígenas passam por um longo processo até a obtenção do registro cartorial. Tem a demarcação, processo de criação de GT pela FUNAI, estudos antropológicos, elaboração de mapa, contestação. Então, isso realmente demora muito tempo. O ideal seria que, desde que se inicie o processo, a FUNAI já cadastrasse os dados da terra indígena no CAR. E era uma pergunta a ser feita: quantas terras indígenas estão hoje no Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural, o SICAR? Pouquíssimas, somente aquelas já com mapa pronto, né? Já aquelas com um relatório circunstanciado publicado no Diário Oficial da União. No entanto, com o enxugamento brutal do orçamento da FUNAI, esses cadastros digitais começaram a levar muito tempo para serem efetuados. Nesse meio tempo, grileiros digitais, esse é o termo que a professora Marcela utiliza, já subiam as informações no sistema. Onde deveria aparecer terra indígena, estava aparecendo uma fazenda, criando um impasse na hora de reconhecimento dessas terras indígenas. Para a contestação das terras indígenas, precisava ter argumentos. De um lado, a terra indígena ia ter, de repente, um relatório antropológico. O fazendeiro poderia ter um carro, uma licença ambiental, um uso direto dessa área. Isso gera todo um embaraço para a demarcação das terras indígenas, né? E o julgamento agora da DPF 709, da PIB, no ano passado, também identificou que as invasões às terras indígenas durante a pandemia foram identificadas através do cadastro ambiental rural. E aqui a situação do cadastro é que ele tem 3 modos: ele pode aparecer ativo, pendente ou cancelado. Esse CAR é um cadastro autodeclaratório, qualquer pessoa mesmo pode pegar, fazer o mapa com os dados
georreferenciados, com as coordenadas geográficas, e subir e dizer assim, olha, eu ocupo essa área. Levando essa declaração ao sistema, o sistema vai operar de 3 modos. Ele vai entender que, que a sua inscrição está ativa, ou seja, você pode pedir licenciamento sobre aquela área, está pendente, porque geralmente tem sobreposição. Você fez um CAR, mas aí o seu vizinho fez aqui em cima, ou cancelado, porque viu que não tinha como manter aquele cadastro por alguma razão. E o que esse cadastro tem a ver com os despejos? Bem, quando se enfrenta um processo judicial, uma ação possessória, você precisa instruir ele de qualquer forma e colocar os dados que você tem, as provas de posse que você tem. E, às vezes, os próprios ministérios públicos de cada estado estabelecem diretrizes para que os promotores e promotoras avaliem esses processos de reintegração de posse a partir do CAR. É uma pergunta que se faz quase que automaticamente hoje no sistema de justiça. Tem o cadastro ou não tem o cadastro? E aí nós temos um caso concreto, que é uma comunidade ribeirinha e agroextrativista da região do Rio Arapiuns, que é a comunidade Vila Brasil, em que, passados mais de 10 anos da tramitação de uma ação possessória, a autora, que no final de contas perdeu na sentença, mas ela, em determinado momento da ação, ela apresentou para o juiz o cadastro ambiental rural dela, que ela tinha feito 10 anos depois de entrar com a ação de reintegração de posse. Ou seja, ela não tinha, ela falava explicitamente que não tinha posse, mas ela apresentava esse cadastro. Em outros casos, nós já vimos que o juiz dá a ordem de reintegração de posse. Imagine que uma comunidade ou mesmo um grupo de 10 famílias que estão ocupando uma área, e esse cadastro ambiental rural ele pode ser utilizado para isso. Onde é que isso vai chegar realmente na grilagem? É porque agora quase todos os processos de regularização fundiária, assim como várias políticas públicas, vão exigir esse cadastro ambiental rural. E esse cadastro ambiental rural ainda não tem um processo de validação confiável em nenhum estado da federação. Trazendo para um contexto de violência, coloco aqui o caso do massacre de Pau d'Arco, que nesse aspecto nós também acompanhamos. A família Babinski, que era a família proprietária da fazenda, suposta proprietária da fazenda onde aconteceu o massacre, ela chegou a declarar uma Belo Horizonte de terras no Pará. Acho que dava mais ou menos 35 mil quilômetros quadrados, salvo engano. Essa era a área total que ela declarava. E a área da fazenda era de 5.694 hectares, que ela passava do limite para que tivesse aí uma área dessa, traduzindo, uma área dessa só poderia ser concedida mediante uma aprovação parlamentar, que era uma área muito grande, são 5.694 campos de futebol. E essa família tinha cadastros ambientais rurais em várias fazendas, inclusive o massacre de Pau d'Arco, mesmo depois de já ter acontecido o massacre, a família ainda movimentava uma ação de reintegração de posse contra as famílias que já haviam falecido. Então, no último slide, só para falar sobre o caso emblemático da gleba Tuqui, em Santarém, é uma gleba federal que sofreu um processo de discriminatória, né, administrativa, para poder ter a arrecadação dessa gleba federal, com base na lei de 6.383 de 1976. Por que a gleba Ituqui é um caso emblemático para a gente? Porque essa ação discriminatória não foi localizada. Então, como saber que toda essa área ela não teve facilitações de apropriação? Então, até hoje, a gente não consegue identificar. Existem matrículas tidas como válidas? Existem, até hoje, várias. E muitas delas foram objeto da pesquisa da professora Solange Gaioso para que apontasse a grilagem nessas áreas. Processos individuais de destacamento do patrimônio público são feitos logo após a arrecadação dessa área. Esses processos individuais eles estão mal instruídos, então são muitos vestígios de ilegalidade e a gente já pode concluir com uma suspeita de grilagem muito forte em boa parte da área dessa gleba. Ela tem uma cadeia dominial que foi se sofisticando durante o tempo. E, ao mesmo tempo que a gleba Ituqui é essa área pública onde o programa Terra Legal, na época, poderia incidir mais fortemente para ter a titulação de áreas para esses proprietários de soja e de milho. Mas o que foi visto em campo era que os critérios de que
Por exemplo, se um homem faz uma regularização de 100 hectares numa determinada área, a sua esposa não poderia fazer na área limite. E esses critérios eles foram totalmente desvirtuados, né? Porque aí puxava por um outro vínculo de parentesco. E no final de contas, a Glebe Tupi hoje ela está tomada de fazendas de soja e de milho, comunidades chegaram a desaparecer nessa área. É uma área também de ocupação tradicional quilombola e ancestral indígena, mas ela tem essas facilitações do processo de grilagem. Então, falar sobre aceleração de titulação de terras no Brasil hoje é lidar com toda uma situação propícia para conflitos, porque nós temos um histórico de regularização fundiária que facilita esse caos e essa violência e a expansão do monocultivo de soja e de milho. Obrigado, Mauri. Obrigada a você, Pedro. Maravilhoso aí esse start aqui no aulão de hoje sobre grilagem. Eu trouxe aí dois estudos, né? Porque você falou também do outro estudo da Vila, que foi muito importante. E esse entendimento, né, do que é a grilagem, para todo mundo aqui poder começar a compreender melhor o processo, quem ainda não acompanha. E tem muita gente aqui de muitas universidades, né, pelo Brasil todo, muita gente da Amazônia. Quem não se apresentou, aproveite para se apresentar aqui no chat e enviar também as suas perguntas, né, e contribuições que a gente, daqui a pouco, na hora do debate, a gente vai fazer a leitura. Então, convido agora a Brenda Brito, do Amazon, para começar aqui a sua parte da aula. Obrigada novamente, Brenda. Obrigada, Mauro. Bem, boa noite a todos, todas, todos. É um prazer estar aqui. Agradeço novamente a Mídia Ninja pelo convite. Bem, acho que o Pedro cobriu brilhantemente, acho que as diferentes facetas aí da grilagem, né, que não é um conceito fechado, como ele bem expôs, né, abrange aí diferentes formas, né, de meios ilegais para a apropriação de terras. E eu queria trazer um pouco agora para vocês, vou compartilhar aqui a minha tela. A minha ideia é puxar um pouco também para a parte mais ambiental, né, para a gente começar a entender também, além dessa questão de violação de direitos humanos, né, de apropriação de patrimônio público. Quando a gente fala de grilagem, a gente vai estar frequentemente também falando de desmatamento, né? Então, eu vou trazer um pouco também essa parte aqui para a gente, né? E entrar um pouco mais no que está acontecendo mais recentemente do ponto de vista legal, né? Legislativo, né? O que está acontecendo, principalmente no Congresso Nacional. Bem, então, só apresentando aqui a minha instituição, né, o Amazon é um instituto de pesquisa não governamental, fundado há 30 anos, sediado em Belém, de onde eu falo hoje, e a gente atua para promover conservação e desenvolvimento sustentável na Amazônia, muito por meio de pesquisas e apoio a políticas públicas. Eu queria começar falando para vocês um pouco, talvez um nivelamento aqui de qual é a situação do desmatamento atualmente na Amazônia Legal. Os dados que eu vou trazer aqui são todos olhando para a Amazônia Legal. E a gente teve aí no período de 2004 a 2012, né, uma queda expressiva do desmatamento na Amazônia, né? A gente chegou a ter aí em 2004 taxas altíssimas, em torno de 27 mil quilômetros quadrados de desmatamento naquele ano. Já houve desmatamentos maiores antes também. Mas a gente teve aí, ao longo desses anos, uma combinação, né, de instrumentos de comando e controle, instrumentos inovadores que foram sendo aperfeiçoados na legislação e que levaram a essa queda aí, extremamente expressiva, né, de mais de 80% nessa taxa de desmatamento até 2012. Enfim, tem vários estudos que detalham o que funcionou, por que isso aconteceu, né? Então, foi um período aí de intensa colaboração aí entre instituições, não só do governo, mas não governamentais, enfim. E o importante também é reforçar que, nesse período em que o desmatamento reduziu, a gente também teve indicadores de aumento da produção agropecuária na região, né? Porque muitas vezes se coloca que, porque tem que desmatar para produzir. E a gente sabe que isso é mentira, porque exatamente nesse período a gente viu o aumento do PIB agropecuário acontecendo na região. Então, tem vários estudos também que já mostram que a gente não precisa mais desmatar para expandir a produção agropecuária no país, né? Para atender toda a demanda, eventualmente demanda de exportação, tudo isso que se fala que tem que desmatar é uma falácia, né? Agora, o que aconteceu a partir de 2012 é que a gente vê
começa a ver o contrário, né? Então, a gente começa a ver essa tendência de aumento do desmatamento, que meio que está se consolidando, especialmente nesses 2 últimos anos, né? Então, o que aconteceu aqui foi a aprovação do Código Florestal, que, para mim, eu sempre falo que é como se fosse ali foi quando começou a abrir a porteira, né? Ou seja, quando, depois de muitos anos tentando enfraquecer a legislação florestal, conseguiu-se fazer isso, e a partir dali a gente começa a ver um movimento muito mais forte também de enfraquecimento de leis ambientais, e começa a ser ainda mais fortalecido agora nos últimos anos. E um ponto que é importante também reforçar é que, justamente nesse período dos últimos 2 anos, né, 2019 e 2020, é que pela primeira vez o desmatamento na Amazônia ultrapassou 10 mil quilômetros quadrados desde 2008. Então, desde 2008, que aqui a gente teve um desmatamento bem mais significativo, né, a gente não via uma subida tão elevada assim desse desmatamento, né, que aconteceu em 2019 e também aconteceu agora no ano passado, né? Enfim, parte do que está acontecendo, né? E aí, para falar um pouco dessa situação, o que está acontecendo em relação ao combate ao desmatamento, é que a gente, de fato, tem visto um grande enfraquecimento, né, de todas essas políticas que funcionaram no passado. Acho que alguns indicadores aqui estão numa publicação do Observatório do Clima, que é uma rede que atua em temas ligados à mudança do clima, e a gente faz parte do observatório, da coordenação colegiada, e anualmente a gente tem publicado aí um relatório desde o ano passado que olha para alguns indicadores de comando e controle de desmatamento. Então, a gente tem esse levantamento que mostra que no ano passado foi o menor número de autos de infração ambiental emitidos pelo IBAMA, num ano só. Se a gente vê aqui, por mais que a gente tivesse uma redução nos últimos anos, de fato, foi realmente uma redução muito considerável, especialmente porque a gente está num período de aumento do desmatamento. Então, a gente deveria, de fato, ter o contrário, a gente deveria ter essa linha aumentando, né? Se a gente, de fato, quiser punir o desmatamento. Um outro indicador é a questão do orçamento dedicado ao Ministério do Meio Ambiente e entidades vinculadas, também nesse levantamento do Observatório do Clima, que mostra que a gente teve nos últimos anos, enfim, no ano passado e 2019, 2020, orçamentos bem menores, né, de forma que geral, não é só para combate ao desmatamento. E uma coisa até mais grave é que, para esse ano, a proposta de lei orçamentária anual, ela prevê o menor orçamento já dedicado aí ao meio ambiente dos últimos 20 anos. Né? Então, é um projeto de lei que está agora sendo debatido, né? E justamente aqui a gente está falando não só de Amazônia, mas também da questão, por exemplo, do Pantanal, que no passado foi aí varrido por queimadas, né? E tudo isso vai ser ainda mais enfraquecido, porque a gente está tendo aí uma proposta de reduzir ainda mais esse orçamento. Inclusive, tem uma campanha, quem puder colaborar, que está aí aberta, né, que é o florestasemcorte.org.br, que é justamente para mandar aí mensagens para o Congresso para aumentar esse valor do orçamento, porque, dada a situação que a gente está hoje, né, de descontrole ambiental, se a gente estiver ainda mais forte, vai ser mais difícil da gente conseguir, pelo menos, conter essa devastação que está acontecendo. Agora, qual que é a relação disso tudo com grilagem, que é o tema que a gente está falando hoje? Uma das formas que eu entendo que ocorrem hoje em dia de grilagem é justamente relacionada às tentativas de legalizar esse processo de grilagem. Então, eu gosto sempre de mostrar esse ciclo, né, de grilagem de desmatamento que a gente tem observado historicamente, que começa com a ocupação da terra pública e que é associado sempre com desmatamento, porque é o desmatamento daquela floresta pública que vai sinalizar, né, que a gente chama aquela ocupação. É ali que aquele grileiro, aquele ocupante, aquele invasor vai sinalizar para outros e para o próprio governo que aquela área está sendo ocupada. Né? Então, acaba, muitas vezes, desmata, planta pasto, põe algum gado ali para fingir que é um uso produtivo, e a sequência disso é justamente inscrever essa área em cadastros de terras públicos, como o próprio Pedro colocou, o cadastro ambiental rural é um deles, mas também entrar com pedidos de titulação dessa terra,
seja nos órgãos federais ou também nos estaduais, porque todos os estados da Amazônia também têm os seus órgãos responsáveis por regularização fundiária, por titulação. Então, às vezes, até acontece ao mesmo tempo. Você, sem saber se é a área federal ou estadual, acaba inscrevendo e pedindo isso para os dois órgãos, né? Agora, o que acontece é que, em alguns casos, que é o caso da lei federal, existem alguns requisitos que têm que ser cumpridos. Um deles é um requisito temporal. A lei federal, ela diz até quando uma área pública precisa ser ocupada para que ela possa ter direito, cumprindo outros requisitos, a receber um título. Então, o que tem acontecido? Quando essas ocupações são mais recentes, a gente percebe um movimento justamente de pressão para a mudança dessa lei, para a mudança desses critérios, especialmente o critério temporal, para que, então, seja possível fazer aquela titulação. E uma vez que isso acontece, isso impulsiona de novo esse ciclo, né? Porque, bem, se eu já mudei a lei para favorecer essas ocupações recentes, por que eu não vou poder mudar depois para favorecer ocupações que aconteçam no futuro? Então, a gente acaba tendo esse ciclo aí que acaba, assim, não vai acabar até que a nossa floresta acabe. Um pouco essa situação que a gente está. E hoje em dia a gente está exatamente nesse momento, que é o lobby para a mudança de lei. A gente já viu isso acontecer recentemente. Em 2017, houve uma mudança na lei de regulação fundiária que aumentou em 7 anos esse prazo. Então, a lei que a gente tem, que é de 2009, dizia originalmente que apenas quem tinha ocupado terra pública até 2004 poderia receber o título de terra, cumprido outros requisitos. Quando foi em 2016, finalzinho de 2016, ainda no governo Temer, foi publicada uma medida provisória que estendia esse prazo e previa duas modalidades diferentes, mas que no final o prazo acabava aumentando até 2011. Essa medida provisória foi então confirmada pelo Congresso, que aprovou e converteu em lei em 2017. Então, a lei que a gente tem hoje já permite que terras públicas que foram ocupadas até 2011 sejam tituladas, com várias facilidades. Vou falar um pouco sobre isso daqui a pouco. Então, o que a gente está vendo agora, desde 2019, com a medida provisória 910, é um movimento para mudar de novo, né? Então, a gente está falando aí de 2017 para cá, é bem recente. A lei mal foi implementada, essas mudanças, e já tem um novo movimento para mudar essa lei de novo, né? Que é exatamente aqui que a gente chega, nessas ameaças atuais para a mudança da lei fundiária. O que a lei hoje, essa lei que foi modificada em 2017, o que ela já permite, né? De forma bem ampla aqui? Ela já permite, como eu falei, titular terras públicas da União ocupadas até 2011. Ela já permite agilizar processos de titulação para imóveis da agricultura familiar, que são aqueles considerados até 4 módulos fiscais, que daria no máximo 400 hectares ou 400 campos de futebol, com dispensa de vistoria, né, que é uma situação que, como o Pedro colocou, foi, inclusive, alvo aí de uma ação julgada pelo Supremo, e que o Supremo entende que a dispensa de vistoria só vai poder acontecer se for garantido no processo de regulação fundiária que todas as outras medidas foram tomadas para evitar uma titulação indevida naquela área. Então, precisa haver checagem de diferentes bancos de dados, precisa checar várias informações para ter certeza de que aquela área não é alvo, digamos, de conflito ou de uma outra demanda prioritária de reconhecimento. A lei também permite doar imóveis de até um módulo fiscal, no máximo aí 100 hectares, na Amazônia Legal, e ela permite para imóveis, tanto na Amazônia Legal e fora, imóveis médios e grandes, até 2.500 hectares, permite que sejam vendidos cobrando valores muito abaixo do mercado de terras. Essa foi uma mudança que foi feita, inclusive, em 2017, em que se fixou que para esses imóveis vai se cobrar de 10% a 50% do preço mínimo que é estipulado pelo INCRA. Então, a gente fez um estudo que mostra que, em alguns casos, isso vai chegar a ser apenas 2% do valor daquela terra no mercado. Então, as condições que estão dadas hoje, elas já dão muitas facilidades para essa regularização e já atende todo um passivo aí que geralmente se coloca, né, quando vem essa discussão, daquelas pessoas que vieram para a Amazônia estimuladas na década de 70, década de 80,
que foi prometido título, etc. Isso já está coberto pela legislação. A gente não precisa mudar a lei para que essas pessoas, cumpridos os outros requisitos, e desde que não estejam ocupando áreas que têm outras demandas prioritárias, essas pessoas já estão sendo atendidas pela legislação. Então, a gente não precisa mudar. Agora, a gente precisa mudar só se for para favorecer justamente essas invasões de terras que ocorreram depois de 2011, que é uma das principais demandas, digamos, do que a gente tem visto aí de tentativas de mudar a lei. A gente teve, então, em 2019, essa medida provisória 910, que foi publicada no finalzinho de 2019, e que, dentro lá do texto, de forma meio escondida, ela acabava permitindo estender este marco temporal dessa ocupação até final de 2018. Né? Não era muito explícito, 2018 não aparece lá, mas tem um artigo que fala, olha, quem ocupou até 5 anos antes da publicação da MP, até 1 ano antes da publicação dessa MP, vai poder regularizar. Então, por isso que é 2018. Né? Então, essa medida provisória, que ficou conhecida também como medida da grilagem, trazia várias outras modificações, aumentava o tamanho do imóvel que ia ter dispensa de vistoria para titulação, tinha outros enfraquecimentos, mas a questão temporal era realmente uma das mais relevantes, né? Porque justamente aí ia, mais uma vez, consolidar esse ciclo de ocupação e grilagem e acabar também estimulando que isso continue acontecendo com a expectativa de mudança de lei. Houve um grande movimento, acho que foi a primeira vez, de fato, que a gente viu uma grande coalizão, enfim, uma ampla coalizão, né, de diferentes atores contra essa medida provisória, até porque isso aconteceu quando o desmatamento já estava em alta, né, como eu falei para vocês, em 2019, pela primeira vez desde 2008, o desmatamento ultrapassou na Amazônia 10 mil quilômetros quadrados. Houve aí um movimento muito grande, inclusive dos artistas, né, que eu acho que foi uma das grandes novidades aí no combate à grilagem. Tivemos aí a Anitta, Caetano, vários atores, cantores fazendo campanha. Isso foi muito importante, porque foi a primeira vez que, de fato, conseguiu-se barrar uma tentativa de flexibilizar uma lei de regularização fundiária. Já em 2017, por exemplo, isso não aconteceu. Houve ali um movimento de algumas ONGs, de alguns movimentos sociais, a gente fez carta na época para o Ministério Federal, tem 3 ações questionando a constitucionalidade da lei de 2017, aguardando o julgamento no Supremo, mas a gente não conseguiu, na época, toda essa atenção que a gente conseguiu ano passado. E, mesmo assim, quase foi votado. Assim, foi realmente muito em cima da hora ali, já estava na pauta durante a sessão, e isso acabou saindo muito por essa pressão que veio aí da sociedade em cima dos deputados. Mas aí, no dia seguinte, né, então, o que aconteceu? Teve a medida provisória, ela acabou, de fato, caducando, né, que a gente fala, porque ela não foi votada e ela perdeu a validade. Então, se ela perdeu a validade, a lei não foi alterada, porque ela não foi confirmada pelo Congresso, mas no dia seguinte, apresentou-se, foi o deputado Zé Silva, apresentou um projeto de lei, que é o projeto de lei 2633, que a gente chamou ali, que era o lobo disfarçado de cordeiro, né? Que era um projeto de lei que era meio que disfarçando ali, porque ele trazia componentes da medida provisória 910. Esse projeto de lei ainda está lá, houve ali uma tentativa de acordo para que ele fosse votado em 1 semana, em 2 semanas, mas acho que houve ali o tema ainda estava muito recente ali naquela campanha, né, contra o MP, e conseguiu-se, né, que isso não fosse votado. Lembrando também que isso tudo aconteceu ali em maio do ano passado, já durante a pandemia. Houve, obviamente, também toda uma mobilização de que não se votasse esse tipo de tema. Naquele momento, a prioridade era outra, como né? Isso não mudou, de fato, isso só piorou, né? A gente continua aí, estamos aí no pior momento da pandemia aqui no Brasil, né? Mais de 2 mil mortes por dia desde ontem, e é realmente inacreditável que a gente esteja vendo de novo o Congresso querendo se mobilizar para votar esse tema nessa situação, né? Acho que tem muitas outras prioridades para salvar vidas que não seja votar um projeto de lei que flexibiliza grilagem. Mas é esse momento que a gente está.
E hoje a gente tem, de fato, 2 projetos de lei baseados na medida provisória 910 que estão no Congresso. Um na Câmara, que é o PL 2633, que é esse que eu falei, que foi apresentado ano passado lá na sequência da MP, e um outro que apareceu esse ano, apresentado pelo senador Irajá Abreu, que é o projeto de lei 510, que também nasce da MP. O senador Irajá Abreu, ele foi, na época, o primeiro relator da medida provisória 910. Como relator, a função dele era avaliar o texto, ouvir, né, as diferentes, dentro das comissões, as diferentes opiniões, houve audiências públicas, houve várias emendas, não lembro agora, mais de 500 emendas foram apresentadas no MP, e ele, então, como relator, tem a função de fazer uma nova versão, ou rejeitar, como nesse é o caso dele, mas fazer uma nova versão do texto. Então, ele fez 2 versões, pelo menos, principais. Esse PL, ele é quase que integralmente o texto em que ele fez o segundo relatório, a segunda versão de texto da MP 910. Eu contei, 83% do conteúdo é igual a esse segundo relatório. 4% é parcial e só 10% são coisas novas e ainda com muitos problemas que foram inseridos. O que esses 2 projetos, assim, de forma muito geral, eu diria assim, eles não trazem nenhuma contribuição para combater a grilagem. Apesar de que, na época, se falou, principalmente do 2633, que se vendeu uma ideia de que estamos colocando aqui instrumentos para combater a grilagem, não tem nada ali que, de fato, contribua para combater a grilagem, nada que contribua para combater o desmatamento. E, de fato, ambos abrem brechas para legalizar terras públicas invadidas a qualquer tempo. Por que eu falo isso? O projeto de lei 2633, apesar de ele não mexer no marco temporal da lei, então ele mantém ali o 2011, mas ele inclui um parágrafo lá que fala assim, olha, os imóveis que não atenderem os requisitos de regularização vão poder ser regularizados com licitação. O que significa? Que hoje em dia, essa lei de regulação fundiária, ela não prevê uma licitação. Então, quem ocupou a terra teria princípio de direito de ser titular. O que o PL quer dizer? Olha, se não cumprir os requisitos, poderia ter uma licitação. Qual que é um dos requisitos? É justamente o tempo de ocupar, quando você ocupou. Ou seja, existe uma brecha neste PL para imóveis que foram ocupados depois, né, de 2011, inclusive que sejam ocupados no futuro, possam ser regularizados via licitação. E a licitação, ela não, muitas vezes, ela não é garantia de nada. Primeiro que ela vai continuar estimulando que as áreas públicas sejam ocupadas, porque vai ter uma expectativa de que elas vão ser colocadas à venda, né? E há vários inúmeros casos de licitações que acontecem, isso já aconteceu inclusive em estados que previam licitação para regulação fundiária e que só quem dava o lance era o próprio ocupante. Então, no fundo, isso aqui é uma grande brecha que tem no PL, eu acho que é uma das questões mais graves desse PL, que permitiria aí quase como ignorar esse marco temporal. O PL do Senado, 510, ele tem mais problemas, porque ele mexe no marco temporal, ele leva para 2014 esse marco temporal, e que significa que você dispensaria licitação para imóveis que foram ocupados até 2014, ao invés de 2011, e ele também prevê essa brecha muito parecida com a do 2033, prevendo licitação, mas é ainda pior porque ele prevê um direito de preferência na licitação para quem está ocupando a terra. Então, aumenta a chance ainda de que quem está ocupando consiga ali levar esse imóvel numa licitação. Mas, na prática, é isso. Ao prever essas brechas, o que está se falando, olha, é que continuamente essas áreas podem ser ocupadas, meio que forçando essas áreas a entrarem no mercado. Então, eu acho que tem vários outros pontos, não vou ter tempo de falar deles aqui, eu trouxe esses que, para mim, são os principais. A gente tem uma nota técnica que fala em mais detalhes sobre 2033, eu vou colocar o link para vocês acessarem. Temos também uma nota técnica que avaliou o relatório lá do ano passado do senador Irajá, que todo o conteúdo lá, de fato, está dentro do 510. O risco que a gente tem hoje é justamente porque, por conta da pandemia, ainda está em vigor no Congresso uma regra especial de que os projetos de lei podem ser levados direto a plenário. Hoje em dia, aliás, antes da pandemia,
teriam que passar por comissões, como de fato estava acontecendo com o próprio MP. Mas com a pandemia foi se colocado esse trâmite mais acelerado. Então, de fato, existe um risco, ainda mais com a composição que a gente tem hoje na Câmara, com o próprio presidente da Câmara dizendo que quer pautar esse tema, com os resultados que a gente viu ontem, de quem são as pessoas que vão presidir Comissão de Meio Ambiente, Comissão de Agricultura, de que querem pautar esse tema. De fato, querem pautar no sentido de levar para o plenário, não de discutir na comissão. Então, de fato, a gente tem um risco de que esses projetos, tanto um quanto o outro, né, tanto do Senado quanto da Câmara, passem direto para plenário. E aí, realmente, é muito difícil. A gente vai ter que ter uma mobilização ainda maior do que a gente teve no ano passado para tentar barrar esses projetos. E lembrando que qualquer um desses projetos podem sofrer emendas a qualquer tempo, inclusive no dia da votação. Porque, diferente de uma medida provisória, a medida provisória ela tem um prazo para você fazer emenda. E o PL não. Lá no dia da votação, eles podem fazer destaque, eles podem fazer... Destaque não, mas podem apresentar emenda. Então, por mais que a gente avalie o texto do PL hoje, isso não significa que é esse que vai ser aprovado no final, porque pode se colocar coisas ainda piores lá no dia. Então, a gente tem aí realmente um risco muito grande desse tema ser pautado e dele ser aprovado. E é por isso que a gente precisa de uma ampla mobilização contra esses PLs. A gente tem aí um site que está no ar desde o ano passado, que é essa campanha que a gente chamou de saudãodaamazônia.org.br, onde tem lá a oportunidade de você mandar mensagens, né? A gente vai atualizar com mais informações esse site, tem várias instituições que participam aí desse esforço, e vai ser muito importante aí a gente ter uma mobilização ampla, porque eu falo que a gente, ano passado, teve as ONGs, teve artista, teve a Anitta, teve setor privado, teve até banco contra a MP. Então, a gente precisa de mais alguma coisa esse ano, porque está vindo com mais força ainda esse movimento. Então, vai ser muito importante aí que todo mundo embarque nessa campanha. E queria agradecer a todos pela participação, pela atenção, deixar aqui os contatos das nossas redes lá no Amazon, e estou aqui à disposição para tirar dúvidas. Muito obrigada. Obrigada, Brenda. Nossa, foi muito maravilhosa, hein? A Brenda com o Pedro, a gente trouxe uma visão, a gente vai sair daqui muito sabida. É importante reforçar esse último ponto que a Brenda trouxe do engajamento. Quem está acompanhando aí a agenda das comissões e a eleição, né, do terror que foi feita para as comissões, então, a gente tem agora a Carla Zambelli, né, do PSL, como presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados. Então, a gente já sabe, né, que contar com ela não vai ser ruim, né, em relação a uma pauta antiambiental. Então, é muito grave o que está acontecendo nesse momento. Tem outras comissões também que tratam de mineração. A gente vai ter um processo que vai ser muito difícil. Já estava difícil com a eleição do Lira para o Congresso, agora vai ter mais dificuldade ainda. E a Ninja Ambiental, ela vai estar muito mobilizada, né, ao longo desse período aqui, para fazer resistência em relação a esses projetos de lei que a gente sabe que está vindo aí. O Lira já deu algumas prioridades, mas tem outros também que estão muito preocupantes. Então, além desse da grilagem, do licenciamento ambiental, em relação à mineração e garimpo terra indígena, enfim, tem uma lista de PLs, né? Então, a ideia é que a gente possa estar fazendo aqui com a Ninja Ambiental esses aulões ao longo aí dessas próximas semanas e meses, para também além disso, fazer também campanhas nas redes sociais, né? Então, é muito importante todo mundo poder se engajar nessa mobilização, porque, como a Brenda disse, foi isso que acabou barrando a PL, primeiro o MP, depois o PL no ano passado, né? E que a Ninja Ambiental vai enviar e-mail para vocês sobre essas informações, os chamados para ação, as campanhas, mas no finalzinho também a gente vai dar mais detalhe. A Raíssa também, que é editora da Ninja Ambiental, está aqui com a gente, ela vai poder falar mais sobre isso. Eu anotei aqui. Vou pegar para começar, a gente não tem muito tempo, mas eu vou falar as primeiras perguntas para distribuir entre o Pedro e a Brenda. Enquanto eu estiver falando e eles estiverem respondendo, vocês podem mandar para a gente fazer mais um bloco após as respostas, tá bom? Então, a Carla, eu vou pedir para o Pedro responder essa. Você acha que o CAR pode dificultar o processo de grilagem? Ou o georreferenciamento, imagino, o geogerenciamento do INCRA? O Pedro já tinha falado um pouquinho da relação do CAR com a grilagem virtual, mas aí ela pergunta se ele pode, na verdade, funcionar ao contrário, né, em relação a dificultar o processo de grilagem. O Valdeir comentou que lá em Rondônia,
o governo do Estado está criando um mecanismo de regularização de terras invadidas, favorecendo principalmente os grandes grileiros, as terras indígenas são os principais alvos. E o Vinícius Silva, eu vou pedir para a Brenda responder, fala o seguinte: a mídia e a sociedade têm um papel muito importante, estão conectadas. Será que o fato da inviabilização do desmatamento se dá pelo fato das pessoas acharem que esse assunto é de extrema relevância para nós, seres humanos, não é importante? Será que as pessoas precisam de mais informação para apoiar a causa, para fazer a sua parte, relativamente ser a diferença do outro? E aí, para os dois, para a gente fechar esse bloco, da Fernanda Antelo. As políticas de combate ao desmatamento na Amazônia Legal tinham como de suas linhas de ação o ordenamento territorial e fundiário da região. Mas me parece que no bojo da sua implementação acabou ocorrendo uma maior pressão pela flexibilização dos instrumentos fundiários e ambientais. Por exemplo, já estamos na segunda ou terceira MP, que foi justamente apelidada de MP da grilagem. Me parece que cada vez mais elas são escancaradas. O que aconteceu? Que a sociedade civil organizada e os governos não conseguiram antecipar. Como podemos reagir enquanto academia e sociedade? Então, enquanto eles estiverem respondendo, a gente abre aí para mais uma rodada. Bom, vamos lá. A primeira pergunta fala de uma possibilidade, né? E o objetivo também das provocações que eu fiz era trazer isso mais para a realidade. O que está acontecendo com o cadastro ambiental rural, com a grilagem, e na prática qual é essa relação dos dois. Então, veja só, quando o cadastro sai o Código Florestal em 2012, o cadastro ambiental rural é implementado por uma instrução normativa do Ministério do Meio Ambiente em 2014. Os estados, através dos seus órgãos estaduais de meio ambiente, começam também a fazer suas plataformas estaduais para inscrição do cadastro ambiental rural. Qual é a estratégia desses estados? Que todo o território pudesse ser contemplado por cadastros ambientais rurais. Por isso, o Pará, o Mato Grosso e o Acre extrapolaram para o tamanho, né, em termos de cadastro ambiental rural, porque foram feitos vários cadastros sobrepostos. Então, eles não é justamente um instrumento que vai trazer algum filtro para que a grilagem não aconteça, porque esse instrumento ele está sendo impulsionado, principalmente se for tratado do estado do Mato Grosso, ele está sendo impulsionado para favorecer o agronegócio e esconder as falhas que possam ter na cadeia produtiva desse agronegócio, seja na pecuária ou na produção de grãos. Então, é uma facilitação do cadastro ambiental rural para que as pessoas acessem, os grandes produtores, acessem as políticas de regularização ambiental de uma maneira também como é construída nesses estados, né? O estado do Mato Grosso faz uma política de regularização ambiental para favorecer o agronegócio e não para, de fato, enfrentar o problema, e o CAR é só um instrumento dentro dessa lógica. Então, já chegou a ter uma dúvida de se toda a política do cadastro ambiental rural fosse centralizada do governo federal, se isso ajudaria ou não a esse combate, por exemplo, da grilagem e outros problemas do campo. Bom, cairia na mão do Serviço Florestal Brasileiro e hoje sob comando do Bolsonaro. Então, também não vejo tantas perspectivas no instrumento em si, inclusive porque essa questão de um cadastro autodeclaratório ainda vai nos render muitos conflitos. Então, objetivamente, ainda não tem algo específico sobre CAR dificultar a grilagem. Inclusive, ela pode facilitar. E o CAR também não contemplou, durante a boa parte da sua implementação, territórios tradicionais, ou seja, várias comunidades quilombolas, principalmente, muito mais do que povos indígenas, ficaram invisíveis, porque o INCRA foi o órgão que só disse que ia colocar no CAR os quilombos titulados. O levantamento da CONAC, que hoje são mais de 6 mil quilombos no Brasil, nós só temos 150 titulados. Então, o INCRA só tinha a obrigação legal de inserir esses 150 titulados. Então, veja a dificuldade que nós temos. É interessante falar do georreferenciamento do INCRA. Se for falar do gel dos lotes, é bom ver que durante um tempo o INCRA estimulou que tivesse a regularização dos lotes e a emancipação por geoprocessamento feito por terceiros, porque o INCRA é um dos órgãos mais sucateados
justamente para que propostas como a PL 2633 façam sentido, dizer assim, a gente não aposta na reforma agrária. O discurso está muito baseado no acordo do TCU, que foi feito para dizer, olha, não adianta colocar orçamento numa política de reforma agrária que não dá certo. Só que não é a política que não dá certo, né? Ela nunca foi executada a sério no Brasil. Então, só para lembrar desse episódio de que o georreferenciamento foi terceirizado, teve um estímulo para que isso acontecesse. E empresas caíram dentro de assentamentos para fazer o georreferenciamento e tentar emancipar os lotes de projetos de assentamento. Sobre combate ao desmatamento, também lembrar que, justamente nesse período, houve o sucateamento também, vou usar novamente essa palavra, do PPCDAN, né, de combate ao desmatamento na Amazônia, que gerou inclusive uma mobilização em torno de uma ação declaratória de descumprimento declaratória de descumprimento de preceito fundamental, uma ADPF número 760, para que o programa, para que o PPCDAN fosse retomado, né? E sobre o papel da academia, acredito que o debate crítico é cada vez mais interessante e também esses dados precisam ser melhor divulgados. Tentei trazer na apresentação análises de professores e professoras da Amazônia que são bastante engajados em apoio a movimentos sociais, e acredito que cada vez mais esse papel vai ser importante para que a gente entenda o que é grilagem, qual é o problema dos PLs e como isso afeta todo mundo, né? Então, se tem desmatamento, se tem impacto a povos indígenas e a toda a estrutura econômica e de injustiça social no Brasil, então impacta realmente toda a população brasileira. Brenda, obrigada, Pedro. Eu vou falar aqui sobre a lei de Rondônia, por exemplo. A gente analisou ela recente. A gente vai publicar nas próximas semanas uma série de estudos em que a gente tem feito nos últimos anos, umas análises que a gente tem feito nos últimos anos sobre leis e práticas fundiárias em todos os estados da Amazônia Legal. A gente começou a fazer isso em 2016, entrevistamos órgãos fundiários de todos os estados, analisamos a legislação, que muitas vezes a gente olha só para o federal, mas os estados, eles têm leis que podem ser ainda bem piores do que o federal, e as estimativas que a gente tem dos dados que são públicos, né, porque isso, enfim, é um dado também que não é tão preciso, mas é o que está publicado, assim, que a gente consegue saber, é que, a princípio, a maior parte das áreas que ainda não tem destinação, né, elas seriam dos estados na Amazônia. Então, é importante também a gente entender que esse tema de grilagem, ele vai rebater também em governos estaduais, muitas vezes. A lei de Rondônia ela é muito recente, ela é do final do ano passado. Tem coisas que eu achei até curiosas, assim, eles falam, tem uma coisa lá que fala que não vai poder ser regularizado quem já praticou crimes de grilagem. Eu achei muito curioso, até porque não existe o crime de grilagem, eu não sei exatamente, vai precisar detalhar exatamente o que é isso, assim, não existe na legislação dizendo grilagem é tal coisa, né? Tem alguns crimes, digamos, que geralmente se coloca ali vinculados à grilagem, que tem um de uma lei de 1966, né, que a gente fala, mas vai precisar regulamentar aquilo ali. Mas, por outro lado, tem coisas que são complicadas nessa lei. Então, fala, por exemplo, cobra um preço ainda mais baixo na venda de terra pública, né? Porque nivela que todo mundo vai pagar 10% do valor mínimo do INCRA. Então, tem pontos ali também que eu achei bastante complicados. Mas a gente vai ter uma análise específica sobre isso disponível daqui a algumas semanas. Sobre a questão da mídia, não sei se eu vou lembrar de tudo, mas eu anotei algumas coisas aqui. Eu acho que a gente tem, eu até diria que a gente, por um lado, tem tido aí nesses últimos 2 anos, em parte da mídia, uma atenção boa em temas ligados a desmatamento, enfim, talvez o que dá para perceber, né, de todo esse desmonte que está acontecendo, mas a gente também tem aí um ambiente que todo mundo sabe de proliferação infinita de fake news, e é muito difícil, especialmente quando a gente está falando desse tema fundiário, que, em geral, existe realmente um desconhecimento, mesmo das pessoas que atuam na área ambiental, não é um tema que geralmente as pessoas entendem com mais profundidade, e realmente essa dúvida de, mas será que não é, acaba muitas vezes levando as pessoas
acharem que não é melhor, vai ter que mudar essa legislação, né? Então, não é difícil, às vezes, a gente ouvir de pessoas falando, mas precisa reconhecer quem já está esperando o título há muito tempo. Ok, mas a lei já faz isso. Assim, não precisa. Para a maioria dos argumentos que se coloca, não precisa mudar a legislação. E muitas vezes se esquece que, de fato, essa titulação ela deveria ser uma exceção. Ela só deve ocorrer quando, de fato, não há nenhum outro interesse prioritário, quando não é uma floresta pública. Então, assim, é a exceção da exceção. Então, eu vejo muito essa dificuldade dessa comunicação, desse entendimento de que a gente está falando aqui de uma exceção e que a lei já prevê isso, ela já atende esse público, né? Então, eu acho que realmente precisa ter uma intensificação aí de falar desse tema, de trazer diferentes visões, de trazer as pessoas que estão sofrendo isso na prática, né? O que está acontecendo, para ampliar esse entendimento. Em relação às políticas de combate ao desmatamento, de fato, a gente teve um período, como eu mostrei, mais promissor, digamos assim, né? Porque houve realmente uma redução expressiva. Eu falo sempre que o Brasil sabe reduzir desmatamento, a gente já fez isso, né? Agora, a gente não conseguiu manter essa redução. E aí tem vários fatores pelos quais a gente não conseguiu, mas eu diria que realmente a força política oposta a essas políticas de redução do desmatamento, elas estão no Congresso Nacional, e isso é muito complicado. Assim, a gente está lidando, acho que teve todo um esforço aí de aperfeiçoamento legislativo, seja de lei, seja de decreto, etc., que começou a ser minado a partir de 2012 com a aprovação do Código Florestal. Acho que ali, para mim, é o grande marco, né? E a gente está ainda... E se a gente for ver, de fato, já pelo governo Temer, já tinha todo um movimento de demarcação já, porque, de fato, você começou a ter, inclusive, uma desaceleração de demarcação de terras indígenas, né, de criação de unidades de conservação. Então, eu diria que este componente político, Congresso, é talvez o maior desafio que a gente tem. E, para mudar isso, obviamente, a gente ter melhores representantes no Congresso, então, que a gente sabe que não é trivial, não é fácil, mas, ao mesmo tempo, a gente ter cada vez mais a sociedade pressionando os deputados e senadores. E eu acho que a campanha contra a limpeza da grilagem, ano passado, ela mostra que isso é possível, né? E, de novo, houve várias coisas alinhadas, enfim, para que aquilo acontecesse. Realmente foi algo que, se me perguntasse, eu achei que não ia acontecer. Eu lembro da gente discutir isso em janeiro de 2020, dizendo, tipo, não tem jeito, a gente vai perder, vai aprovar e tal. E a gente foi vendo que aquilo foi mudando, fomos para cima e tal. Então, assim, é possível, mas tem que ter uma grande mobilização e ficar em cima. Eu acho que foi esse um dos grandes ganhos da campanha. Ficou em cima o tempo inteiro, batendo o tempo inteiro. E é muito difícil, né, gente? Porque a gente está vivendo um momento em que tudo acontece. Essa semana tudo está acontecendo nesse país, né? Então, até queria agradecer para quem está aqui hoje, né, em combate de tudo que está acontecendo. A gente está aqui falando sobre isso, né? Eu acho que já é uma grande vitória também nessa caminhada. Mas é isso, acho que a gente tem que ficar ligado, entender que, às vezes a gente fala, mas esse negócio de tweet não adianta, acaba adiantando. Hoje em dia, os deputados, eles olham para isso, os senadores, eles olham para isso, eles estão olhando o que está acontecendo, como é que está a base, né? Se a gente for ver, ano passado, houve várias situações, né, de criticar o Maia, criticar o Marcelo Ramos, que era o relator do PL, e eles ficarem assim e tal. Então, isso funciona, mas tem que ser uma coisa ali constante, né? A gente tem que ficar vigilante e constante. Eu acho que vai ter que ser assim. É a forma como a gente conseguiu no passado, mas eu acho que é importante também a gente colocar a nossa cabeça para pensar aí do que mais a gente consegue fazer para tentar evitar que essa mudança aconteça esse ano. Né? Isso aí, Breno. Vai para o desafio, mas a gente vamos mobilizar a galera, porque a gente já se adiantando, né? Acho que isso é uma coisa muito importante, já se adiantar nesse processo aí de engajamento, porque e pensar outras fórmulas, né? Que essa fórmula funcionou, mas que mais, né? Como a Brenda mesmo colocou, que mais que a gente pode fazer? Como o nosso tempo está acabando, e eu tenho certeza que tem um monte de gente a sair, ó, para ver paradão falso hoje lá no Big Brother. Espera aí, gente, esse negócio é mais tarde, tá? Ainda dá tempo, a gente vai terminar aqui o aulão. Eu vou pegar mais 2 perguntas para a gente poder concluir, tá bom? E ver também as palavras, as considerações finais. Para o Pedro,
O Joaquim fala assim: vocês acreditam que a corrupção é um fator que facilita a grilagem, por exemplo, nos cartórios ou nos órgãos fundiários? Quais seriam as práticas corruptas envolvidas e quais seriam as medidas de prevenção para esses riscos? E para a Brenda, a Nina pergunta uma coisa que eu tinha até comentado nisso, queria que eu te ouvir também, Brenda. O decreto 10.592 de dezembro de 2020 e as suas infras legais editadas esse ano. Como é que você avalia a relação, né? Porque eu lembro muito que o Marcelo, a Nina que perguntou isso, que o Marcelo Ramos, ele falou assim, pois é, vocês fizeram aquele escândalo todo por causa da MP, do PL, e depois o Bolsonaro vai dar essa canetada aqui, aprovando coisas piores do que estava, e que, na verdade, ele defendeu, né, o PL, dizendo que o PL, na verdade, regulava, né, fazendo toda uma mise-en-scène. Enfim, queria te ouvir também um pouco sobre isso. Então, vamos lá, Pedro. E aí, Pedro, também te pedir para fazer as considerações finais para a gente ir concluindo. Obrigada. Beleza. Então, achei ótimo. Acho que isso tem tudo a ver com... Já estão mais na pegada assim também dessa mobilização, porque acho que essa realidade dos órgãos fundiários e dos cartórios, elas dão mais corpo, né, para a gente dizer, olha, o problema social é justamente esse daqui, a grilagem está envolvida, né? Se for ver, superintendente do INCRA, que já foi processado por improbidade administrativa, que já foi preso por formação de quadrilha, por envolvimento em vários esquemas, tem muitos no Brasil. E muitos chefes de unidade. E nessa vivência prática assim da lida com os conflitos, às vezes reunir com uma pessoa que você sabe que tem 10 denúncias, 10 processos correndo criminais contra ela, que tem muitos indícios de que ela precisaria, na verdade, ser afastada desses órgãos, e elas continuaram, né? Então, tá cheio, é exatamente isso que acontece, essa corrupção dentro do INCRA, em vários setores, isso realmente aconteceu. Esse caso do Mato Grosso que eu mencionei tem a ver com o INCRA, a Superintendência 30, que é daqui de Santarém, que cuida de todo o oeste do Pará, imagina o quanto de questões de probidade administrativa que já foram levantadas nesses órgãos e que operaram a grilagem assim à torta e à direita facilmente. Até que houvesse investigação e fossem responsabilizados, demora bastante. A gente está ainda no processo de transição de tirar os cartórios deixem de ser feudos. Ainda é essa transição que nós vivemos. O que era a estrutura do cartório? Tinha uma família que detinha esse poder de registro dos imóveis, e isso, imagina, nos cartórios pequenos, nos interiores, mas que tinha uma grande quantidade de terras para serem registradas, o quanto é que não havia de problemas, né? E isso o estado do Pará, mas o Brasil inteiro conhece bem essa realidade do cartório e que ainda está nessa transição para que tenha esse serviço público cartorário mesmo funcionando de uma maneira minimamente transparente, pelo menos no que poderia ser de verificação do que acontecia. Já fui em cartório que a pessoa saía de uma salinha escondida e que só ela conseguia tratar de alguns documentos e a gente não conseguia obter muitas informações desses cartórios. Eu acho que era isso, e aproveitando das considerações, eu acho que esses elementos eles precisam aparecer junto com os dados, junto com as estatísticas. É a realidade brasileira que mais sofre com a grilagem. Eu achei muito interessante essas reportagens que foram feitas demonstrando em campo como a grilagem acontece, como ela é favorecida no oeste do Pará, principalmente na região da Transamazônica. E eu acho que nós vamos realmente precisar de super mobilizações em torno dessa pauta, com o grande desafio de lidar com todas as outras, né? Porque não vem sozinha, vem o pacote. É isso, e de um lado licenciamento ambiental e tratando de várias outras coisas. E eu acho que o engajamento realmente é nesse sentido, dizer o que a grilagem no interior do Pará impacta na sua vida. Se ela está impactando na cadeia de produção, a gente sabe que a grilagem ela favorece a violência, então o alimento que vai para a mesa das pessoas nas cidades também vem carregado de uma marca de grilagem, de violência, de sangue, justamente por conta desses conflitos. Isso sim torna a questão bem prática para todo mundo.
E super agradecer, Super Maureen aí, companheira, a Brenda pela ótima aula, né? Eu consegui também fazer várias anotações aqui, foi super importante. A Raíssa também do Mídia Ninja, já encontrei em outros momentos, que é legal te ver por aqui, e acho que seria importante realmente a gente, já saindo daqui, entender que estamos nesse processo de desafio constante, de resistência para um Brasil mais justo, que passa por não ter grilagem. Eu queria falar rapidamente sobre essa história de corrupção, porque eu acho que tem um tema que nós também se dedica já há algum tempo, que é a questão da transparência das informações fundiárias, especialmente dos órgãos estaduais, né? A gente tem muita dificuldade de entender o que está acontecendo dentro dos órgãos estaduais de terra, e do ponto de vista federal, até a gente dizer, não, federal com a lei de acesso à informação é melhor, é bem melhor, mas a gente tem percebido, eu sou um exemplo vivo disso, de que tem sido cada vez mais difícil a gente conseguir dados. Dados que, assim, sei lá, 2015 eu conseguia rapidamente, hoje em dia eu tenho até recursos, né, pedindo a informação, tem até despacho da ministra negando. Assim, são dados públicos, é a terra pública. Eu acho que essa é uma questão que precisa ser muito esclarecida. Não é dado sigiloso. A gente está falando de terra pública que está sendo privatizada. A regulação fundiária, ela é uma privatização do patrimônio público. E isso precisa estar totalmente revestido de publicidade, de transparência. Então, toda essa informação ela precisa ser divulgada, é obrigação, né? Então, a gente tem muita dificuldade. A gente fez, alguns anos, um levantamento nos estados e só 22% das informações que devem ser publicadas por esses órgãos eram, de fato, publicadas de forma satisfatória. A gente está atualizando esse levantamento para entender se houve algum avanço, e agora a gente também vai incluir uma análise do próprio INCRA, né, já que a gente está tendo essa dificuldade de acessar informações. Mas se a gente não tiver transparência, vai ser muito difícil a gente combater e verificar realmente o que está acontecendo, especialmente sobre corrupção. Sobre o decreto 10.592. Bem, a minha opinião é a seguinte, esse decreto ali era necessário, porque o que aconteceu na época da medida provisória? Existia um decreto antes, o 9.309, que regulava a Lei 11.952. Quando eles publicaram a medida provisória, eles já publicaram um decreto que alterava esse decreto que existia antes, e ele alterava para ficar compatível com a medida provisória. Então, toda aquela história de mudança dos prazos, de marco temporal, ficou lá no decreto. Aí a MP caducou e o decreto continuou alterado com aquelas regras que tinham sido que caducaram com a MP. Então, precisava ajustar esse decreto, né? E eu acho que isso é um ponto. Algumas coisas adicionais ali entraram que eu também acho que eram importantes. Um exemplo, tem um sistema que foi desenvolvido, estava sendo desenvolvido desde 2017, que era um módulo adicional do CIGEF, que é um sistema de gestão de dados fundiários lá do INCRA, que era do Terra Legal, passou para o INCRA, e que ele tem algumas funcionalidades de análise para acelerar um pouco e cruzar análises com outros bancos de dados, que era uma demanda do Tribunal de Contas da União. Então, em algumas auditorias, em 2 auditorias, o TCU verificou que tinham títulos sendo emitidos para quem já estava morto, para quem já tinha outros imóveis, etc. E uma demanda foi, vocês têm que fazer cruzamento de dados. E aí eles desenvolveram esse módulo desse sistema, que é o CIGEF titulação, acho que se chama, que estava entregue para o INCRA desde 2018 e que não estava sendo usado. Então, esse decreto, ele meio que traz também algumas normas para regulamentar o uso desse módulo, desse sistema. Então, acho que isso é importante. Agora, ficaram algumas coisas estranhas no decreto. Uma delas, que eu entendo que é ilegal, é que eles prevêem lá que o INCRA vai poder editar normas infralegais, portarias, prevendo um procedimento ainda mais expedito para imóveis até um módulo fiscal. Eu entendo que é ilegal porque não tem uma previsão legal para isso na lei. Então, esse ponto especificamente, eu acho que ele deveria ser contestado. Tem algumas outras coisas também que eu acho que é uma forçação de barra, que era uma coisa que a MP tentava fazer, que era mudar um prazo de renegociação de quem está devendo, tipo, quem recebeu o título e está devendo, ou porque não pagou, ou porque não cumpriu alguma outra obrigação. Geralmente, o que acontece também quando muda a lei é mudar o prazo para renegociação. A MP tentava fazer isso,
ela caducou, mas o decreto ele mexeu nesse prazo, que para mim também é ilegal. Então, tem algumas coisas ali que eu acho que sim deveriam ser objetos ali de contestação. Agora, quanto às portarias, né, que saíram, as instituições normativas, né, tem o tal do programa Titula Brasil, eu entendo que, a princípio, há previsão legal para fazer parceria. O Titula Brasil ele prevê parcerias com municípios. A lei, a 11.952, ela já previa isso, tanto com estados quanto com municípios. Durante muitos anos houve parceria com os estados para emitir títulos de terra. Agora vai para o município. Honestamente, a gente sabe que os municípios não têm condições financeiras, muitas vezes, de ter equipe. E o Titula Brasil ele joga tudo para os municípios, no sentido de que eles vão ter que bancar a equipe, eles que vão ter que ter tudo. O INCRA só vai dar o sistema, digamos assim. Então, eu acho que, a maioria dos municípios não vai conseguir fazer. 2, eu tenho medo de que os que vão conseguir fazer são justamente aqueles que têm uma pressão maior ali de poder econômico ou de atividade que está dando algum tipo de compensação financeira para esses municípios e isso vai acabar ali, sim, aumentando uma pressão local. Mas, acima de tudo, o grande problema é a falta de qualquer nível de monitoramento e transparência nessas atividades. Isso realmente me preocupa. Eu acho que qualquer tipo de programa que vise descentralizar, e eu não vou condenar necessariamente a descentralização, mas eu acho que a descentralização sem um controle social, ela é uma receita para não dar certo, do ponto de vista de fazer a coisa certa. Então, esse lado, realmente, eu acho que é extremamente problemático. Inclusive, do ponto de vista federal, desde 2019, que foi extinto um comitê que acompanhava, era um comitê que está previsto na lei, 11.952, que deve acompanhar o programa de regulação fundiária. Esse comitê foi extinto em um daqueles decretos do revogaço, né, que revogou vários comitês, conselhos, e ele nunca mais foi recriado. Né? Então, assim, do ponto de vista de participação, assim como em outras áreas do governo federal, a gente tem visto realmente uma diminuição, e o que eu falo é assim, que vai ser muito, assim, é difícil ver alguma coisa que este governo queira fazer para a regulação fundiária que não seja vista com desconfiança, especialmente porque não estão sendo montadas essas estruturas de controle social adequado. Então, acho que nesse ponto é, sim, problemático. Obrigada, Brenda. Muito obrigada mesmo, você e Pedro, por estarem aqui com a gente. Obrigada a todo mundo, muita gratidão. Grilagem não! Grilagem não! Grilagem não! Grilagem não!